Olá! Nessa aula vamos falar sobre a NR15, que se refere às atividades e operações insalubres. Primeiro, a definição do que seriam atividades e operações insalubres. Podemos dizer que são aquelas desenvolvidas acima dos limites de tolerância. E o que seria, esse limite de tolerância? O limite de tolerância é o tempo que o trabalhador pode ficar exposto a um determinado agente de risco, sem que esse agente de risco, prejudique a sua saúde durante a vida laboral, ou seja, sem que prejudique a sua saúde durante a realização do seu trabalho. Nós temos 3 graus de insalubridade: o máximo, o médio e o mínimo. Estão expostos ao grau máximo operadores que trabalham com as seguintes substâncias mencionadas a seguir, que é o éter bis, o benzopireno, o berílio, cloreto de dimetilcarbamila, dióxido de vinil ciclohexano, 3,3 polegadas de dicloro de benzidina, epicloridrina, hexametilfosforamida, 4,4 de metileno bis, de metileno dianilina, nitrosaminas, propanosultone, beta-propiolactona, talho, produção de trióxido de amônia e ustulação de sulfeto de níquel. Os nomes são bem diferentes, eu vou deixar, está disponível no material de vocês os links para quem quiser saber o que significa cada uma dessas substâncias, tá? Não vem ao caso por a gente falar disso no momento, mas quem tiver a curiosidade vai estar lá disponível no material de vocês, tá bom? Então, todos os profissionais que mexem com essa substância são consideradas operações de grau máximo. Já as operações com insalubridade de grau médio ocorrem nas seguintes situações, tá? Lembrando que também as palavras grifadas e na cor azul tem as definições do material em anexo para vocês lá no Moodle, e também no Teams. São consideradas então operações nas seguintes situações: trabalho com escórias de Tomás, tanto na remoção quanto na trituração, na moagem e no acondicionamento dessas escórias, fabricação de pós de alumínio, na trituração e na moagem, fabricação de emetina e pulverização de IPECA, fabricação e manipulação de ácido oxálico, nítrico sulfúrico, bromídrico, fosfórico e pícrico, metalização à pistola, operações com o timbó, operações com bagaço de cana nas fases de grande exposição à poeira, operações de galvanoplastia, tanto na douração quanto na prateação, niquelagem, cromagem, zincagem, cobreagem, anodização de alumínio. Tá? Telegrafia e radiotelegrafia, manipulação em aparelhos do tipo Morse e recepção de sinais em fones, aplicação à pistola de tintas de alumínio, trabalho de retirada, raspagem a seco e queima de pinturas, trabalhos na extração de sal e a fabricação e manuseio de álcalis cáusticos. Tá? Então, todas essas operações, o grau de insalubridade é considerado médio. Já a insalubridade de grau mínimo, ela se relaciona com a fabricação e transporte de cal e cimento nas fases de grande exposição a poeiras e trabalhos de carregamento, descarregamento ou remoção de enxofre ou sulfitos em geral, em sacos ou a granel. Tá? Então, todos esses são os 3 graus de insalubridade que a gente tem. Já quando se trata de agentes biológicos, temos outras caracterizações para o grau máximo, que seria trabalho ou operações em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso não previamente esterilizados.
carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadores de doenças infecto-contagiosas. E aqui a gente tem algumas doenças, né, que é a carbunculose, brucelose e tuberculose. Os profissionais que trabalham, né, com esgotos, tanto nas galerias quanto em tanques, e os profissionais que trabalham na coleta e na industrialização do lixo urbano. Então, todas essas operações são consideradas grau máximos para agentes biológicos. A insalubridade de grau médio para agentes biológicos são as pessoas que trabalham, né, e que trabalham constantemente, né, ou permanentemente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao cuidado da saúde humana. Aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, né, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes não previamente esterilizados. Também, né, quem trabalha em hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais. Nesse caso, aplica-se apenas ao pessoal que tem contato com esses animais. Os trabalhadores que têm contato em laboratórios com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos. Quem trabalha em laboratórios de análise clínica e histopatologia, nesse caso aplica-se somente ao pessoal técnico. Os trabalhadores de gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanotomopatologia, né, aplica-se também ao pessoal técnico, só ao pessoal técnico. Quem trabalha em cemitérios com exumação de corpos, ou em estábulos e cavalarias, né, ou com resíduos de animais deteriorados. Então, todos esses profissionais se vinculam, né, à insalubridade de grau médio. Vocês puderam notar, né, nas transparências anteriores que quando se trata de pessoas que trabalham com agentes biológicos, nós só temos 2 graus de insalubridade, que é o máximo e o médio, tá? Diferentemente do que foi falado anteriormente, onde nós tínhamos o grau máximo, médio e mínimo. Para todos esses profissionais citados, existe direito, né, um adicional de insalubridade. E esse adicional ele vai incidir sobre o salário mínimo da região. Então, por exemplo, se o profissional é um enfermeiro e ele trabalha na cidade de Araraquara, então vão se verificar, né, qual é o valor do salário mínimo de enfermeiro para a cidade de Araraquara, e ele vai receber esse adicional de insalubridade em cima desse salário mínimo. E qual seria a proporção? Quando a insalubridade for de grau máximo, ele vai receber 40% a mais, tá? Ou seja, ele vai receber 40% desse salário mínimo a mais no seu salário. Se a insalubridade for de grau médio, essa porcentagem é de 20%, e se for insalubridade de grau mínimo, a porcentagem é de 10%. E no caso, né, de incidência de mais de um fator de insalubridade, ou seja, ele trabalha num local que ele está exposto, né, a uma insalubridade de grau máximo e a uma insalubridade de grau mínimo, por exemplo, vai prevalecer aquela que for maior. Então, no caso, ele receberia um adicional de 40%. Tá? Então, isso não é cumulativo, ele não recebe 40% e mais 10%. Não, ele vai receber o maior. Então, nesse caso, né, do exemplo, ele receberia um adicional de 40%. Quando, né, houver a eliminação ou a neutralização da insalubridade, esse adicional terá fim, tá? Então ele não será mais pago. O que seria a neutralização? No início eu disse para vocês que a insalubridade ela ocorre se o trabalhador ele trabalha exposto, né, além do limite de tolerância do agente. Tá? Então, se por acaso
a empresa ela neutralizou a insalubridade, significa que ela não atingiu esse limite. Tá? Então ele está exposto, né, até esse limite no máximo. Então ele não vai ter mais direito de receber esse adicional. E isso ocorre, né, com a adoção de medidas, né, de ordem geral que conservem o ambiente de trabalho dentro, né, desses limites de tolerância. Então ele volta, né, a ficar dentro dos limites de tolerância, ou com a utilização de equipamentos de proteção individual, né, que faz com que o profissional fique dentro desse limite de tolerância. Tá? Nessa parte aqui também tem alguns anexos, né, que falam um pouquinho mais sobre insalubridade, que também estão disponíveis para vocês no material das aulas. E quais seriam, né, esses fatores de risco aos quais os trabalhadores devem ser expostos, mas dentro do limite de tolerância? Nós temos o ruído, tanto contínuo quanto o ruído intermitente, o ruído de impacto, quando em momentos específicos há um ruído no ambiente de trabalho. Trabalhadores que trabalham em ambientes muito quentes ou ambientes muito frios, como as câmeras frigoríficas. As radiações, né? Condições hiperbáricas, como é o caso dos mergulhadores, né? Quando há uma alteração na pressão, né, atmosférica. Trabalhadores que mexem com ambientes onde ocorrem vibrações. Aqueles, né, que têm uma exposição excessiva à umidade, então locais alagados ou encharcados. Os que trabalham com agentes químicos, como poeiras minerais, amianto, cádmio, arsênico e antioxidante. E os agentes biológicos, aqueles expostos aos agentes biológicos, como os profissionais da área da saúde e da limpeza pública. O próximo tópico que a gente vai ver seria a NR16, que trata sobre ambientes, né, e operações perigosas. E a gente vai ver que, né, os profissionais, né, que trabalham em ambientes perigosos, eles têm direito ao adicional de periculosidade. Aquele profissional que trabalha em um ambiente insalubre ou em um ambiente também num ambiente perigoso, não é cumulativo, então ele não vai receber o adicional de insalubridade mais o adicional de periculosidade. Ele vai optar por aquele que for melhor para ele. Tá? Então, se ele estiver em um ambiente, por exemplo, insalubridade de grau máximo, trabalha com insalubridade de grau máximo, que o adicional é de 40% do salário mínimo, né, da região. E também trabalha em um ambiente perigoso, o adicional de periculosidade ele é de 30% sobre o salário do trabalhador, não é sobre o salário mínimo, é sobre o salário que ele recebe, mas descontando, por exemplo, se ele recebe vale alimentação, se ele recebe vale transporte, desconta esses valores, em cima do salário. Então, o que o profissional vai fazer? Vai calcular e ver o que é maior para ele, se é os 40% em cima do salário mínimo, ou se é os 30% em cima do salário que ele realmente recebe. E a partir daí ele vai optar por um dos dois adicionais aí de insalubridade. Então, até a próxima aula.